Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Seu Dia Melhor. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou terapeuta sistêmico e analista corporal e estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para compartilhar alguns conteúdos. O objetivo principal desse programa é você realmente conseguir ferramentas para fazer do seu dia um dia melhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade. O que é ser uma boa mãe? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa realidade que às vezes deixa a gente um tanto quanto confusa, às vezes deixa a gente um pouco mais fora do eixo, com comparações, com cobranças excessivas. Então nós vamos conversar sobre essas questões para que você tenha ferramentas melhores e até mesmo mais efetivas para lidar com essa questão. Por isso, a pergunta é: você se considera uma boa mãe? Essa vai ser a grande temática do nosso programa de hoje. Mas para isso a gente precisa entender, né? O que é ser uma boa mãe? Você que está vendo aí, coloca aqui no chat. O que é ser uma boa mãe para você? Isso é tão importante porque a gente começa a perceber então, calma aí, ser uma boa mãe tem algum tipo de ponto de comparação, algum ponto de análise. O que é ser uma boa mãe para você? Escreve aqui, por favor. Coloca nos comentários ou no chat, que isso vai fazer muita diferença, até para você perceber. Deixa sair de você o seu pensamento. Comece a ver, e ali a gente vai também ter a oportunidade de ver outros comentários que podem acrescentar ainda mais nesse momento para todo mundo. O objetivo aqui é muito claro, que você consiga ter mais ferramentas para lidar com as suas adversidades. Do contrário disso, não seria tão interessante. Por isso que a gente gosta muito de trazer, eu gosto muito de trazer temas que são bem dentro da realidade de vocês, para que vocês possam sair daqui cada vez mais alimentadas, cada vez mais nutridas e assim conseguindo também ferramentas novas para lidar com as adversidades. O que é ser uma boa mãe? Coloca aqui, gente, o que é ser uma boa mãe? E eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. De certa vez eu estava conversando com o meu irmão. Vira e mexe eu comento, né, sobre o meu irmão, eu comento sobre coisas da minha vida, porque é legal que traz, né, realmente uma forma vivencial. Eu tenho, sim, experiências das mais diversas, com vários casos e várias realidades para compartilhar. Mas esse em específico foi tão interessante que eu quero compartilhar com vocês. Certa vez o meu irmão entrou em contato comigo e nós estávamos conversando e de repente ele veio e falou que não se considerava um bom pai. Aí eu comecei a perguntar para ele, né, algumas coisas, fazer aquela investigação terapêutica e eu comecei a perguntar para ele, tá, mas vamos lá, o que é ser um bom pai para você? E aí notem só as respostas, porque eu acredito que vocês vão se identificar também nessa questão da maternidade. Eu atendo muitas mães, tanto, né, passando pelo puerpério, mães que as crianças já estão um pouco maiores, mães que ainda nem pariram, ainda estão gestantes. Então, o grande ponto é a gente perceber qual a expectativa. E se eu tenho uma expectativa muito grande, isso pode vir a ser um grande entrave, um grande problema para você exercer a sua maternidade. E para os homens que porventura estejam aqui também a sua paternidade. Então o grande ponto aqui para a gente perceber é o seguinte, vamos lá. Perguntei para ele, o que é ser um bom pai? E ele disse, ser um bom pai é estar sempre presente para o seu filho, sempre ter carinho, sempre ter paciência, não se descontrolar, conseguir ser amoroso, conseguir ser compreensível, ser um bom exemplo, conseguir nortear e ter equilíbrio. E aí foi colocando só coisas, sabe, uau, tipo enormes. Aí eu comecei a perceber o que estava acontecendo. E nessa que eu comecei a perceber o que estava acontecendo, gente, eu, depois que ele falou tudo, eu perguntei para ele assim, beleza, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos pais você conhece que tenham esse conjunto de qualidades inseridos nele? Não conheço nenhum. Beleza. Quantos homens
você conhece que tem esse conjunto de qualidades inseridas nele? Não, acho que também não conheço. Nenhum homem. E aí vem uma pergunta que eu fiz para ele e ele se sentiu um pouco desconfortável, mas de uma forma positiva. Quer dizer, então, que você está querendo ser o melhor homem do mundo, o melhor pai do mundo, melhor do que qualquer um outro que exista? Não é isso. Não estou querendo ser. Mas, tipo, sim. Se para você ser um bom pai, não é nem um pai perfeito, hein? Para você ser um bom pai, você tem que ter tudo isso, logo você quer ser o melhor pai do mundo. O melhor pai de todos os pais. Só que eu sei que ele é cristão. E aí eu perguntei para ele... Perguntei não, na verdade eu afirmei. Tem sim um homem que você conheça que tem todas essas qualidades. Eu acho que ele pescou. E aí ele deu um sorrisinho assim, meio que, né? Quem é? Ele falou, Jesus. E aí eu terminei perguntando para ele. Quer dizer então que para você ser um bom pai, você tem que ser igual a Jesus? Olha só que peso. Olha só que coisa enorme. Olha só que complicado essa realidade. A partir do momento que para você ser uma boa mãe, você tem que ser, de repente, nas mesmas qualidades de Jesus, de Maria ou de alguém muito grande, que passou por diversas questões, que porventura chegou nesse estado com muitos sofrimentos. Cara, calma, por favor, não faça isso com você, porque isso é pesado demais. É pesado num nível até mesmo cruel. Cruel com você. E se for para pegar com essa comparação muito grande, já que eu estou falando de Jesus, lembremos que a gente precisa ser cuidadoso conosco também. Será que a gente faria isso com o outro? Que a gente cobraria tanto, para você ser uma boa mãe, você tem que ser isso tudo? Ou de repente a gente vê a pessoa se esforçando e a gente, nossa, que bacana, olha, essa é uma mãe muito empenhada. Eu considero uma boa mãe, mas a gente acaba não se considerando uma boa mãe, um bom pai. Pega leve com você. Amar ao próximo como a si mesmo é uma regulação para a gente conseguir perceber. Eu preciso me amar, eu preciso conseguir reconhecer as minhas limitações. Eu não vou conseguir fazer tudo. Nós estamos em jornada. A vida é um constante aprendizado. Então, calma, respira. Olha para você e veja que você não precisa ser a melhor mãe do mundo, mas seja a melhor mãe que você consegue ser. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui no chat, por favor. Porque isso é tão imprescindível que se a gente não para ver, a gente começa a ficar se sufocando cada vez mais, e daqui a pouco você já não está mais curtindo a sua maternidade. Daqui a pouco você está se achando uma mãe ruim, porque eu não sou boa, eu não faço nada bom, eu não sou tão boa assim pro meu filho. Ainda mais quando o filho está naquela fase meio rebelde e tudo, que é natural da idade. Dependendo, né, adolescência e tudo, até mesmo um pouco antes ou pouco depois, os filhos sempre vão gerar, né? Nós que somos filhos ainda, às vezes damos dor de cabeça para os nossos pais, então não tem para onde correr. O grande ponto é justo esse, pegar leve. Faça o seu melhor. E aí é nesse ponto que eu digo sempre o seguinte, as pessoas confundem muito ser uma boa mãe com ser uma mãe perfeita. Ser uma boa mãe é uma mãe que faz o que ela consegue da melhor forma possível. Ser uma boa mãe é ser uma mãe que faz o melhor que ela pode, da forma possível que ela atua com aquilo que ela possui. Agora, ser uma mãe perfeita é um peso muito gigantesco. Nós não temos ainda a capacidade de sermos perfeitos. Você pode ser perfeito dentro de uma ótica do que eu estou fazendo o meu melhor, então eu estou sendo perfeita. Ok, se você quiser dessa forma. Mas normalmente quando a gente fala de perfeição, a gente tem algum tipo de ponto de referência. Para eu poder falar que eu sou perfeito ou imperfeito, eu estou me comparando com algo ou com alguém. E aí que começa a gerar o problema. Porque faça o seu melhor. Ser uma mãe boa também é ser uma mãe possível. E ser uma mãe perfeita, infelizmente, não existe. Se vocês conhecem, coloca aqui que eu não conheço. Ah, não, mas a minha mãe é perfeita.
ela era durona comigo, ela fazia tal, mas ela era perfeita. Então a sua forma de ver a perfeição é entender que mesmo apesar das limitações dela, ela conseguiu fazer o melhor que ela podia. Top! Isso não é ser perfeito, isso é ser o seu melhor com aquilo que você possui. E nós também podemos ser. Você, mulher, você também consegue fazer. Você, mulher, você também pode ser essa mãe possível com o seu melhor. Você consegue fazer o seu melhor para justamente você exercer a sua maternidade sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem tanto sufocar-se com essa responsabilidade, porque é grande já. Por si só, ser mãe é muito grande, é muito pesado. E nós vivemos numa sociedade que a todo momento nos compara, a todo momento nos cobra. Então, vamos relaxar, vamos tomar uma água. Tomar uma água é bom de vez em quando. Sentir, ir regulando a nossa questão emocional, porque a real da real é que quando eu começo a duvidar da minha maternidade, muito provavelmente você que está duvidando da sua questão, da sua maternidade, se você é uma boa mãe ou não, você está com algumas outras questões emocionais envolvidas. E aí que o bicho pega, aí que o negócio começa a complicar. Por isso, é imprescindível você perceber o como que você vai conseguir fazer determinada atitude, determinada ação. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui também nos comentários, coloca no chat, que a gente vai trocando ideia. Isso é imprescindível. E aqui, até para a gente conseguir perceber o que seria ser uma mãe boa, uma mãe ruim, eu vou trazer uma historinha. Certa vez, estava ali uma mãe repreendendo a sua filhinha de apenas 3 anos de idade. Passando pela rua, a gente acaba vendo uma cena muito delicada, no mínimo, onde a mãe pega, sacode a menina de 3 anos. Eu já falei para você não fazer isso! Olha só o que você fez! Que absurdo! Quantas vezes eu tenho que falar? E a criança já chorando. E para de chorar! Que não sei o quê! E papapá! E nesse momento, qual o pensamento que você tem quando você enxerga essa mãe? O que vem na sua mente quando você vê essa cena? Isso é muito importante. Se permita agora refletir. Coloca aqui também, se você quiser, no chat, para a gente perceber qual é o seu pensamento quando você vê uma cena dessa. Uma mãe pegando uma criança de 3 anos, sacudindo, não está batendo nem nada, mas não deixa de ser uma forma um pouco mais firme de se atuar. Pega a criança, sacode, eu já te disse, que não sei o quê. E a criança chorando, e ela ainda assim, chateada e com raiva da situação que está acontecendo. O que você sente quando você vê essa cena? Acredito que, naturalmente, a resposta vai ser indignação, revolta, raiva. E aí, beleza. No dia seguinte, você está em um outro local, num parquinho, de repente até com a sua própria filha ou filho. E aí você vê um pouco mais ao longe uma mãe brincando com a sua filha, rolando na grama, e pega e joga no alto, e agarra, abraça. A criança pega a lama, coloca assim no rosto da mãe. A mãe vai e passa no rosto da filha também. E estão rindo, se divertindo, e correm uma atrás da outra. E ficam ali naquela coisa maravilhosa de se ver. Normalmente a gente vai olhar essa cena e a gente vai pensar o que dessa mãe? Coloca aqui também. O que você pensa dessa mãe que se permite entrar no universo da filha, que se permite brincar? E aí eu vou colocar até o exemplo que nós fizemos ontem aqui com a nossa filha. Tem uma filhinha de 3 anos. E aí ela pegou, né? A gente acabou comprando aqui um tênis e tal. E aí vem com aqueles papéis e tal. E aí ela começou a pegar, rasgar na nossa sala mesmo e colocar aí. Ficou tudo picotado. A gente chegou e parecia um furacão que tinha passado ali. Enquanto a gente estava um pouco ausente, né, fazendo outras coisas, quando a gente voltou na sala, estava aquilo ali, tudo cheio de papel picado. E aí, o que a gente fez? A gente viu que ela estava feliz. A gente pegou, picou mais papel ainda e começou a fazer como se fosse uma chuva de papéis. Meu Deus, gente.
Que coisa linda ver o sorriso da nossa filha. Aí a gente mergulhou no mar de papéis e ficamos ali brincando durante um tempo e foi muito agradável. E nossa filha ficou muito feliz de poder brincar dessa forma conosco, não apenas sozinha, de não ter sido recriminada, porque sinceramente, qual o grande problema? Depois a gente conseguiu catar ali e guardou, porque ela quis brincar disso, até hoje mesmo tá ali. Ela acabou de brincar, tá meio que bagunçadinho ali, tá cheio de papel, mas daqui a pouco a gente vai e separa novamente, mas o principal é a gente deu espaço para ela brincar da forma que ela queria. Ela não se sentiu reprimida. E aí você? Você também faz isso? Faz coisas diferentes com a sua filha, com seus filhos? Você se permite brincar? Permite se sentir criança novamente para estar ali com seu filho? Coloca aqui também nos comentários. E aí, nesse ponto, a gente começa a analisar aquela mãe que estava lá, brincando com lama, rolando na grama. E aí você pensa, nossa, que mãe maravilhosa, né? É um exemplo de mãe. Talvez você até lembre assim, aquela mãe de ontem tinha que aprender com essa. Mas quando a gente chega perto, a gente vê que essa mãe que está rolando e brincando é a mesma mãe do dia anterior. E aí a gente começa a ficar refletindo, como que pode isso? Antes ela era um monstro que sacudia a filha, hoje ela é um modelo que está conseguindo fazer coisas maravilhosas, brincar de uma forma incrível. Então ela é um monstro ou ela é um exemplo? Nenhum, nem o outro. Sabe por quê? Porque os nossos resultados não nos definem, são apenas resultados. Naquele dia ela estava com algum desequilíbrio emocional, ela não estava conseguindo lidar com a sua questão. De repente, ela desregulou totalmente por conta da criança fazer uma coisa que não estava dentro da previsibilidade dela, e aí ela foi e descontrolou de uma forma ruim, que muito provavelmente pode ter se arrependido depois. No dia seguinte, no caso no dia que ela estava ali brincando, rolando na grama, brincando com lama, ela estava bem, ela estava disposta, ela estava ali presente e emocionalmente equilibrada. Então ela não estava achando ruim, pô, tá sujando a minha roupa, pô, tá sujando meu rosto, poxa, a gente vai ficar rolando aqui, as pessoas estão vendo. Não, ela se permite, ela brinca. Então isso tem muito a ver com o nível de criticidade emocional que você se encontra no momento, mas também tem a ver com o nível de cobrança que você faz para consigo mesma. Peguemos leve sobre essa questão. Você não é nenhum monstro e também não é uma mãe exemplo que é perfeita. Não, porque os nossos resultados não nos definem. Você pode fazer a sua maternidade incrível a todo momento, mas se porventura você falhar em algum determinado momento, para a pessoa que está vendo só aquele recorte, ela vai achar que você é uma péssima mãe. E aí, você vai ser por conta da visão do outro? Saiba você, então, o que realmente você faz. Reconheça o que você está fazendo. Comemore as suas pequenas vitórias com a sua filha ou seu filho. Aquilo que você consegue perceber que ele adora fazer com você, e não por conta da ação, sim por conta de você, mulher. Faça isso e você vai ver que vai ser totalmente diferente. E eu vou dar aqui algumas dicas, na verdade, para você poder reconhecer o seu valor na sua maternidade, o seu valor para você perceber que você sim, já pode ser uma ótima mãe e você nem consegue ver isso, não consegue dar vazão para isso, não consegue valorizar isso. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Daí, gente, que entre essas críticas, essas questões que a gente acaba fazendo para conosco mesmo, vale muito a gente perceber que ser uma boa mãe é ser uma mãe possível. Vou repetir isso antes de dar as dicas para que vocês possam perceber. Seja uma mãe que você consegue ser. Uma mãe possível. E com isso, se eu começo a perceber que eu sou possivelmente dentro das minhas capacidades, é isso que eu consigo dar, você começa a diminuir a sua autocrítica. Começa a diminuir a sua carga de tão peso de que eu não sou tão boa. E isso acaba naturalmente te trazendo o quê?
por consequência, leveza. E lidar com as adversidades com leveza é o melhor dos mundos. Equilíbrio e leveza, realmente você está num momento maravilhoso. Por isso que vale muito a pena a gente perceber essa questão. E aí, vamos lá para as dicas então? Porque eu vou dar algumas dicas aplicáveis para você perceber o como que você pode vir a fazer para conseguir ver o como você está lidando com a sua maternidade. E talvez você já esteja num ponto muito bacana, só não consegue perceber. Existe uma frase que eu utilizo muito, que é: tudo o que a gente foca cresce. Tá até aqui no cantinho, ó. Tudo que a gente foca cresce. Além do equilíbrio que a gente precisa ter, tudo que a gente foca cresce. Então, comece a focar no bom que você faz. Tudo que a gente foca cresce. Um primeiro ponto que eu considero muito legal para a gente ver é o seguinte: qual é o benefício de então me entender como sendo uma mãe possível, uma mãe boa, Sauler? Qual é o grande benefício? O benefício é que você começa a ter mais leveza e menos peso para consigo mesma. Logo, se você tem mais leveza e menos peso, você consegue fazer com mais tranquilidade algumas outras ações. Você fica sem aquele receio de repente cometer algum equívoco, sem o receio de arriscar fazer algo novo. E aí a criança sente. Eu não sei de vocês, mas Luna aqui, rapaz, pensa numa criança que consegue captar as nossas emoções no ar. Um negócio muito incrível. As crianças são um baita radar. Elas têm uma sensibilidade gigantesca. Então você pode estar sorrindo, você pode estar brincando, mas se você não estiver bem, ela vai perceber. Luna aqui pergunta, por exemplo, do nada, assim, aí eu tô só quieto, né? Papai, o que aconteceu? Papai, por que você tá assim? Não, filha, não é nada não, eu tô bem, tá tudo certo. Não, papai, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo com você? Aqui nós temos a frequência, né, de dialogar, de conversar com ela, desde cedo. Então ela acaba perguntando, acaba adentrando nesse universo. Às vezes eu não estou afim de falar. E aí eu simplesmente digo: filha, não é nada com você. Mas o papai está meio chateado. E aí pelo menos ela entende que não é com ela. Porque isso é uma coisa muito importante, tá? Se a criança não entende o porquê que você não está legal, não é que a gente vai ter que falar na complexidade do que está acontecendo conosco para a gente não estar bem. Mas a criança tende a acreditar que você não está bem por conta dela. E é um peso muito grande. E isso faz com que ela comece a se preocupar, a se tornar mais ansiosa. Isso não é legal. No desenvolvimento da psicologia infantil, eu que já fiz, né, aprofundei nesses estudos, já fiz cursos sobre isso, vale muito a gente perceber então que a criança precisa ter leveza para lidar com as suas questões. E também sem tantas cobranças. Mas a gente vai ser o pai e a mãe possível. Não se cobre tanto se você não conseguir, mas busque informações, busque conhecimento. Essa é uma baita dica que eu dou para vocês. Se vocês querem ser uma mãe melhor, busquem informações, busquem ler, busquem conhecimento sobre a maternidade, para você saber lidar com as adversidades de uma forma mais equilibrada. Mas o benefício grande é que a criança vai se sentir melhor, a criança vai estar mais serena, mais harmônica, melhor para lidar e conviver com você, com o meio, com a sociedade. Você vai ver que a criança, de repente, vai conseguir estar mais tranquila até mesmo com as adversidades dela. Uma criança que está desregulada, num ambiente desregulado, ela tende a deixar a emoção sair da forma que tiver que sair. Porque a criança não vai ficar entubando que nem nós, adultos, às vezes fazemos. Eu estou chateado com fulano ou com fulana, eu estou frustrado com alguma coisa, eu vou e entubo, porque eu não quero deixar ninguém chateado também, já basta eu dou conta. Não é assim que funciona para a criança. A criança não vai fazer isso. Então, se ela está chateada mesmo e ela vai mostrar que está chateada. Se ela, de repente, está feliz, ela está feliz mesmo, ela vai mostrar que está feliz. Então, deixe acontecer a emoção da sua criança. Ela precisa ter esse porto seguro. Ela precisa entender que você, mulher,
vai compreender e estar ali para dar o suporte para ela que ela necessita quando ela estiver desregulada. E sem dúvida alguma, isso é ser uma mãe não apenas possível, uma mãe empática que percebe que a criança não está bem no momento. Ah, mas que criança tem problema, Sauler? Fala sério. Que isso? 3 anos de idade? Que problema que a criança tem? Ela tem dentro do universo dela os problemas dela. Dentro do universo de uma criança de 3 anos, 5 anos, 10 anos, tem os problemas específicos do universo dela. Então, quando ela está frustrada, não vamos diminuir. Ah, por conta disso que você está assim? Acabei de atender praticamente uma jovem de 16 anos que ela, justamente nessa questão, chegou aos 12 anos e ficou marcada, hein? Ficou marcada. Ela foi aos 12 anos para a mãe dela e falou lá que ela estava frustrada, estava muito chateada, estava muito triste, chorosa e tal, e papapá, porque uma amiga dela não estava querendo mais amizade com ela. E aí a mãe foi e falou o seguinte: não estou criticando a mãe não, tá? Essa mãe, de repente, não teve conhecimento e fez o que ela achou que deveria fazer. Ah, mas é por isso que você está desse jeito? Ah, vai buscar alguma coisa para fazer. Você tem que se ocupar. Isso não é importante. Como que não é importante? Como que nós podemos falar que a sua dor, o seu desequilíbrio, a sua frustração não é importante? Ser mãe, ser pai não é uma tarefa fácil, mas é imprescindível a gente perceber que a gente pode vir a se regular e empaticamente perceber a realidade do outro, do filho ou filha, para lidar da melhor forma possível. E dentro das possibilidades, faça o seu melhor. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente começa a fazer isso, tem gente que vai falar assim: Saulo, mas dá muito trabalho. Dá mesmo, gente. Oxi, que dá muito trabalho? Dá trabalho pra caramba. É um caminho muito mais delicado. Mas é um caminho muito mais efetivo. Extremamente mais efetivo. Quando você começa a ter mais empatia com o seu filho ou filha, quando você começa a ter muito mais essa conexão, o que acontece é que a criança, o jovem, adolescente, enfim, começa a se permitir também mostrar mais do que está acontecendo. Eu não sei se vocês vão conseguir lembrar disso, mas aí você chega lá na escolinha, na creche, enfim. E aí, como é que ficou? Mãe, olha, foi uma bênção hoje. Não chorou, não fez malcriação, não fez nada. Ó, brincou o tempo inteiro, tá ótima. Tá ótimo. Show de bola. Você pega a criança daqui a pouco, do nada, dando a chorar. Começa a fazer um monte de, entre aspas, pirraça. E você fica, pô, não é possível, o problema é comigo então, né? Não, minha gente. O problema não é contigo, mas para a criança a solução é contigo. Não é que ela está chorando agora porque você ficou com ela e alguma coisa com você que deu errado. É pelo contrário. Você é o ambiente seguro, o porto seguro onde ela pode demonstrar os desequilíbrios dela. Logo, não é que ela não teve problema nenhum lá na escola ou na creche, mas lá ela não se sentiu segura o suficiente para chorar. Então você acaba sendo o porto seguro, por isso ela vai chorar contigo. Tá fazendo sentido? Não é que de repente ela está desregulada com você. Ela está se regulando com você. Ela precisa se permitir chorar. E aqui a gente faz muito isso com Luna. Quando de repente do nada ela começa a chorar, a gente chega e fala: filha, chore o quanto você quiser e precisar. É importante. E nós estamos aqui para você. A gente não fica tentando... O que houve? O que a gente pode vir a fazer? Gente, chorar não é problema. Chorar é solução. Para muitas das vezes, chorar é solução. Porque é uma questão emocional, alguma frustração, alguma questão que precisa sair. Então, não vamos tentar controlar, conter choro, conter... Não! Vamos estar ali presentes. Porque depois que passa essa tempestade emocional, a criança começa a equilibrar. Ontem nós estávamos brincando. Nós estávamos, acho que, em algum gramado, na praia, não lembro agora ao certo. Mas aconteceu na praia.
E aí nós estávamos lá e de repente veio uma onda, eu fui e puxei a lona, né? Pra de repente não cair e tudo. E aí doeu um pouquinho o braço dela, porque eu puxei pra cima assim, né? E ficou um pouco mais de tempo, que acabou vindo muito forte a onda. E aí, não muito forte, meu Deus do céu, mas tipo um volume maior, né? E aí eu puxei e durante esse período eu acabei ficando segurando pra ela não cair. E aí ela falou que doeu. E ela tava ali chorando e tudo, ai, tá, não sei o quê. Daqui a pouco apareceu um passarinho. Do nada ela chegou, ela tava chorando com o rosto, né? O passarinho. Acabou o choro. E é assim que acontece. Ela chorou que ela tinha necessidade. Será que ela chorou por conta da dor do braço? Talvez nem tenha sido. Talvez tenha sido alguma questão em outro momento que ela guardou, que ficou registrado, e ali foi o momento de sair. Eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. E acredito que vocês também estejam lembrando de algumas situações assim que já tenham acontecido com vocês. Então, se vocês puderem, para a gente fazer disso daqui ainda mais rico, coloque aqui no chat, coloque aqui nos comentários, coloca o que já aconteceu com você. De repente, a sua criança tá lá bem, daqui a pouco do nada começar a chorar e daqui a pouco do nada melhorar também. É complicado pra gente, né, entender isso. Mas faz parte. Por isso que o conhecimento acaba sendo imprescindível para a gente lidar de uma forma cada vez melhor com a nossa maternidade, paternidade, enfim, fazer do nosso melhor sempre dentro das nossas possibilidades. E aí, com isso tudo, o que eu quero trazer para vocês? Vocês já conseguiram perceber? Isso aconteceu já muitas vezes comigo e com minha esposa. Que de repente a criança vai, faz alguma coisa e você se irrita muito com aquilo que ela fez. Daqui a pouco, em outro momento, ela faz a mesma coisa e você está super relax, super de boa, super equilibrado para lidar com aquela situação. Como é que pode? Uma vez o negócio totalmente te desanda, te tira do eixo, te desequilibra. Na outra, você até brinca com a situação. Sabe por que isso acontece? Porque isso não tem a ver com a criança, tem a ver com a gente. A criança vai fazer e tá tudo certo. Se eu, de repente, me irrito muito uma vez e não me irrito da outra, quer dizer que nesse momento que eu me irritei, eu não estava bem emocionalmente. E por não estar bem emocionalmente, o que eu fiz? Eu me desequilibrei. Eu acabei ali trocando com a criança, eu comecei a botar a minha frustração. Lembra que eu acabei de falar da criança? Que de repente do nada chora? Nós fazemos isso também. Só que ao invés de chorar, a gente se desequilibra, a gente se torna raivoso, a gente se torna, de repente, desequilibrado. E o ponto é justo esse. Acontece até hoje. Só que a gente não fica chorando. Por quê? Porque a gente aprendeu que não vai adiantar somente ficar chorando. A vida nos ensinou que chorar não é certo, que é uma baita falácia. Não é legal isso. Chorar é necessário. Chore o quanto você quiser e precisar, minha amiga. Só que o ponto é, compreenda que quando você está mais equilibrada, você consegue exercer melhor a sua maternidade. Quando você está mais equilibrada, você consegue brincar e ter um jogo de cintura, uma flexibilidade incrível. Ao exemplo da mãe boa e ruim. Lembra que era a mesma mãe? Era a mesma mãe. Você não é apenas um recorte do momento que não funcionou. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo, vocês são muito mais assertivas do que não tendo assertividade com os filhos de vocês. Por que eu tenho essa certeza? Porque se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque você quer ser cada vez melhor. E se você busca ser cada vez melhor, e isso é grande mérito já, você está fazendo dentro do possível. E ser o possível, ser o seu melhor, já é bastante coisa. A sua criança precisa mais do seu equilíbrio. Então, se você não está dando conta, busque ferramentas para conseguir isso. Busque ferramentas para conseguir isso. Para você se regular, para você estar equilibrada, para você lidar com a adversidade que vier. Porque vai vir. Vai vir. A criança está aprendendo tudo. Tudo é interessante.
Ah, minha criança não pode mexer em nada quando a gente chega. Pô, é delicadíssimo, eu super entendo. Mas é da natureza, as crianças são naturais exploradoras. Elas querem, porque tudo é um ponto de descoberta. Elas querem vasculhar, elas querem explorar, elas querem descobrir, desbravar. Então faz parte do desenvolvimento. Mas nós precisamos estar equilibrados para compreender isso. E você, mãe, você vai fazer o seu melhor, sem tantas cobranças, sem tanto peso. Sauler, muito bonito isso tudo, mas a real da real é que na prática o couro come. Ó, se tiver que pegar lá, dar uma chinelada, dar um tapa, fazer e tudo, eu vou fazer, porque funciona e acaba me obedecendo. Gente, nada contra quem faça, porque está fazendo dentro das suas crenças de que isso realmente pode vir a ser certo. Mas eu costumo dizer que não temos muito que ir para o certo e errado e analisar os benefícios e malefícios. Existe benefício em bater? Infelizmente, até tem. A criança está lá se jogando no chão e tudo, você dá um tapa na criança, a criança para de se jogar. Deu certo, né? Pô, top, então é uma baita estratégia? Não, sabe por quê? Porque ela não aprendeu nada. Ela reprimiu o que estava acontecendo internamente dentro dela para fazer com que ela tivesse essa ação. Ela não está se jogando porque é gostosinho se jogar. Ela está se jogando porque, sem saber, por ser limitada, uma criança, até mesmo um adolescente, sem saber lidar com a sua adversidade, sem saber lidar com o seu desequilíbrio, a sua tempestade emocional, ela estava se jogando. O que vai resolver? E também não vai adiantar a gente ficar, para de fazer isso, vai resolver nada. Ela não vai conseguir ter essa compreensão. A gente precisa deixar a tempestade passar. E ela perceber que você está ali do lado dela. Você é o porto seguro onde ela pode mostrar as tempestades emocionais. Você precisa ser isso. Percebe? Tá fazendo sentido para você? O bater não educa. O bater reprime. Funciona, imediatamente funciona. A médio e longo prazo, você vê crianças que estão travadas, crianças que são podadas, crianças que têm traumas, crianças que têm questões, crianças que reproduzem agressão, crianças que são agredidas também na escola e veem como normal. Não é mais benefício do que malefício. E se não tem mais benefícios do que malefícios, não é uma boa estratégia. Você pode vir a fazer diferente. O bater não educa, o bater reprime. O bater não ensina, o bater trava, poda. O bater não corrige, o bater traz temor, traz medo. Ah, Sauler, mas eu apanhei pra caramba e tô aqui vivo. Poxa, tô aqui vivo? Já não me parece tão saudável. Não, mas eu sou uma pessoa de bem. Será que é por conta das agressões que você sofreu? Será que se de repente no momento lá da agressão, ao invés de você receber a agressão, seu pai e sua mãe conversasse com você, explicasse o porquê que não é interessante você de repente jogar o copo no chão e quebrar, sair correndo pela rua por conta dos carros, e assim, entre outras coisas, se te explicasse, se fizesse alguma coisa mais amorosa, mais calorosa, mais condizente com aquilo que realmente a gente acredita, será que seria pior do que bater? Trazendo ainda uma reflexão filosófica, e eu gosto muito de pegar alguns exemplos de Jesus. Ele dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, Sauler, mas então eu estou fazendo certinho mesmo, porque eu sei que meu pai e minha mãe, quando me batia, era para o meu bem. Você gostava de apanhar? Simples assim, você gostava? Será que seu filho então vai gostar? Ah, mas é o que eu sei fazer. Ok,
Se é o que você sabe fazer, beleza. Mas busque outras ferramentas que são muito mais efetivas, vai trazer muito mais aproximação afetiva, muito mais afinidade, muito mais cumplicidade, muito mais amor. As relações que são regadas com amor são muito mais duradouras e fortalecidas do que as que são regadas com agressividade e temor. Eu atendo diversas pessoas, idosos, adultos, adolescentes, crianças. Então a gente precisa compreender que essa virada de chave é imprescindível para a gente fazer o nosso melhor. E existe uma outra coisa que é muito legal. Quando a criança está regulada, quando a criança está equilibrada, quando você consegue perceber que a criança está dando conta sozinha, não se sinta também um pouco carente, tipo, ah, meu Deus do céu, eu tenho que estar lá a todo momento. Não. A criança, ela precisa ter o espaço dela. E quanto mais ela existir sem você, quer dizer que você está fazendo um bom papel. Eu estava nesse final de semana com a minha filha na praça e eu estava à distância, deixando ela ficar distante mesmo. Claro, dentro de uma distância de segurança, mas distante. Alguns bons metros de mim. E de vez em quando ela olhava para trás, porque é o ponto de segurança. Ela não vai embora totalmente. Ela sempre vai olhar para trás para ver o ponto de segurança se existe, se está ali ou não. E aí que é muito legal isso. Ela percebeu que ela poderia existir também sem o pai e sem a mãe. Quando isso acontece, esse é um bom exemplo também de que você está fazendo bem o seu papel de maternidade, de paternidade. Então, permita. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você também tem mais espaço para você, para fazer outras coisas. Quem aqui? Coloca no chat, por favor. Eu não consigo nem fazer tal coisa, eu não consigo de repente cozinhar direito, eu não consigo tal coisa assim, assim, assado, porque eu tenho que estar direto com o meu filho, eu tenho que ficar dando atenção para o meu filho, para minha filha. Coloca aqui, porque isso acontece. Pelo menos aqui acontecia muito. E agora está acontecendo um pouco menos, mas ainda acontece de vez em quando. Então, o ponto aqui principal é que existe esse baita benefício também. Você vai ter mais espaço para viver para você, mais espaço para conseguir fazer as coisas para você. Até para a própria criança vai conseguir fazer coisas diferentes. Tá fazendo sentido para você? Isso tá fazendo sentido para você, minha amiga? Então aqui vale muito a gente refletir nos pontos que a gente pode vir a fazer. Mas sem dúvida alguma, assim como eu coloquei o exemplo que eu entrei, minha esposa e eu entramos no universo da nossa filha, brincando lá com o mar e a chuva de papel, os adolescentes também acabam tendo muito isso. Eles estão nos seus próprios universos. Esses universos que são universos que às vezes nós, quanto pais, não gostamos. Aí fica lá jogando, que negócio enjoado, eu não tenho paciência nenhuma, Sauler. Não tenho paciência nenhuma. E aí eu pergunto, seu filho adolescente fica quanto tempo lá, se deixar, jogando no computador ou no videogame? E se deixar, fica o dia inteiro. E ele gosta mais de ficar lá do que de repente interagindo com a família? Sim, e às vezes até esquece que a gente está aqui. E você, se interessa por esse universo? Não, acho horroroso, acho muito chato. Se seu filho fica vivendo essa realidade, se ela está ali a todo momento, conectada na internet ou nos jogos, e você não se interessa por isso, em parte, você não se interessa pelo seu filho ou filha. Por isso que vale a pena, de repente, você interagir. Ou pelo menos estar nesse ambiente com. Eu já cheguei a orientar isso para algumas mães que me procuraram. Se interesse pelo universo do seu filho. Qual é o jogo que mais joga? Ah, joga um monte. Mas qual é o que mais gosta? Não sei. Não sei qual é o jogo. Não sabe o nome? Não sei. Beleza, então busca o nome. Aí buscou o nome. Ah, Sauler, ele gosta muito de jogar Free Fire. Free Fire. Beleza. O que você conhece desse jogo? Sauler, eu não conheço nada. Aí eu fui, pesquisei no YouTube, tem ali youtubers falando sobre esse jogo e tal, assim como outros jogos também, tá? E aí eu fui e passei para ela assistir. Depois que ela assistiu, eu fui sugerir para ela: converse com seu filho.
Diga que você assistiu a alguns jogos, alguns vídeos desse jogo. Esteja ali do lado dele, assistindo ele jogar durante um tempo. Converse com ele. E ela meio que assim, duvidando, mas ela fez. E quando fez, aconteceu a mágica. O filho percebeu que a mãe estava se permitindo entrar no universo dele, se interessar pelo universo dele, que se interessar pelo universo dele é se interessar por ele. E a partir do momento que ela se interessou por ele, ele se sentiu mais confortável para existir com a mãe. Pesado, né? Mas é real. Não dá para a gente esperar ter uma grande afinidade e conexão com o nosso filho se a gente não se permite entrar no universo deles da forma que eles vivem. Eu quero ter contato com meu filho. Eu quero que ele saia do jogo, eu quero que ele saia do quarto e fique aqui comigo. Mas você se permite ir lá? Você se permite ficar com ele lá no quarto do lado? Não precisa ficar dando palpite, não precisa começar a jogar, não é isso. Mas permita-se estar no ambiente onde ele se sente bem. Permita-se entender o porquê que isso faz tão bem para ele. Por que ele gosta tanto? A minha experiência atendendo jovens é que, na verdade, eles estão cada vez mais nos jogos porque eles não têm esse contato afetivo. Eles têm carência de pai e de mãe, em grande parte das vezes. Grande parte das vezes. E aí, às vezes a gente fica pensando, Sauler, mas qual o limiar, né? Entre ser amigo do meu filho e, de repente, estar fazendo a minha função de mãe, a minha função de pai. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito de jogar basquete. E o meu filho agora está na vibe de jogar basquete também. Ele gosta de jogar basquete. E aí o que acontece? A gente joga basquete junto. E isso para mim é maravilhoso. Nossa, eu fico extremamente feliz por conta disso. Um momento de algo que eu gosto muito, que ele também gosta muito, e a gente interage. E aí certa vez nós estávamos jogando basquete, ele chamou um amigo, e aí a gente estava lá jogando e tudo, papapá, legal e tal. E aí quando acabou o basquete, eu fui e sentei, e aí ele sentou com um amigo um pouco mais distante. Ó, gente, bateu um negócio tão ruim em mim. Eu me senti excluído. Mas depois eu comecei a pensar, não, isso não é exclusão. Ele está vivendo. Ele está vivendo o universo dele. E nem em todos os momentos eu, quanto pai, vou estar no universo dele. Isso é uma compreensão que também requer um pouco de maturidade. Eu não estou sendo excluído, mas eu sou o pai. Eu lembro, certa vez, há um tempo atrás, eu nunca fui de bater. Eu nunca gostei de agressão física. E aí, eu fui e falei mais firme com o meu filho. O meu filho começou a chorar por conta disso. Hoje ele tem 15 anos. Essa época ele devia ter talvez 8, 9, não sei, não lembro. Mas eu falei firme com ele, ele começou a chorar. E aí depois, no sofá, a gente foi, sentou um do lado do outro, eu perguntei, filho, você me considera seu amigo? E aí ele olhou para mim e falou, sim, pai, eu te considero meu amigo. Eu, maravilha, filho, porque realmente eu sou. Eu sou seu amigo. Porém, antes de ser seu amigo, eu sou o seu pai. E como pai, eu tenho responsabilidades para com você. Se nós conseguirmos ser amigos, vai ser maravilhoso. Mas eu não posso deixar a minha função de pai para ser amigo. O melhor universo é que a gente consiga as duas coisas. Então, não deixe de fazer a sua função de mãe, de educadora, de repente dar uma ideia, de repente se colocar, se posicionar quando você achar que tem que fazer alguma intervenção na educação do seu filho ou filha. Porque isso é imprescindível. E isso também traz segurança. Só vai ser porto seguro para quem é um filho mais velho, aquele que passa segurança. Porque do contrário, não vai acontecer. Não vai. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então,
Qual a diferença então? Qual o limiar? O limiar é quando você deixa de ser a sua função de mãe, quando você não quer perder a amizade da sua filha ou filho. E isso é muito importante para a gente perceber. E qual é a grande vantagem disso tudo? Tanto você, mulher, quanto a sua filha ou filho vão conseguir estar mais próximos do que a gente chama de equilíbrio emocional. Mas principalmente falando de você, você vai estar mais próxima desse equilíbrio emocional. Vai conseguir estar então muito mais condizente com aquilo que você deseja. Lembra? O tema é ser uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe? Como que a gente faz para isso, né? Você se considera uma boa mãe? Então, ser uma boa mãe é ser uma mãe possível. Mas cada vez que essas coisas que eu fui aqui colocando, dando de dica para vocês, acontecer, funcionar, você vai conseguir perceber também que vai te trazer mais equilíbrio. Mas, Sauler, e se isso não for o suficiente? E se eu não conseguir? E aí, gente? Busca auxílio. Busca alguém para te dar um suporte. A terapia é um ponto maravilhoso para auxiliar. E, sinceramente, se está fazendo sentido para você, tudo isso que eu estou falando, se está te auxiliando de alguma forma, compartilha com alguém que também esteja precisando. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, porque, sinceramente, mais pessoas precisam ter esse tipo de conteúdo para conseguir ampliar as suas visões. Eu fico muito feliz e muito honrado por mais uma vez estar aqui para esse programa Seu Dia Melhor e que realmente esse episódio, esse programa, esses conteúdos possam ter te auxiliado de alguma forma. O grande objetivo é esse. Então continuem me acompanhando. Eu vou colocar cada vez mais conteúdos aqui. Coloquem sugestões de conteúdos também. Que tipo de tema você acha que seria interessante a gente abordar aqui? Coloque aqui no chat, nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de criar um conteúdo para vir aqui compartilhar. Isso me deixa muito feliz e muito honrado. Então, gratidão pela oportunidade. Clique aqui no sininho também para você ter o aviso da notificação, né, de um novo vídeo. Curte, compartilha também com alguém que você acha que pode ser auxiliado com isso. Gratidão enorme. Até a próxima.